Olá, pessoal. Estamos dando continuidade às entrevistas sobre o primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia e hoje nós temos a satisfação de receber o professor Pedro Fernandes, que vai conferir a conferência de abertura do Congresso. Olá, Pedro, bem-vindo. Oi, Alexandre, boa noite, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. De nada. Então, nós temos aqui algumas perguntas para explorar um pouquinho aí a sua participação no Congresso e também contextualizar um pouco mais, né? Conversar mesmo sobre o evento, enfim, o que ele representa. A primeira pergunta sobre o seu tema, o seu artigo. Você poderia dar assim um aperitivo, né, aí para o pessoal sobre o que você vai apresentar e qual foi a sua motivação para escolher essa temática? Bacana. Então eu vou falar, né, tá aí o subtítulo Verponologia Conscienciológica, essa abordagem, né, expansão paracientífica e desassediológica, quer dizer, eu considero a verponologia uma especialidade-chave dentro aí do Holopensene do Congresso, né, que é justamente para debater essa paracientificidade. E como eu gosto muito desse assunto, né, da questão das verpons, dos bastidores, o que é uma verpon, como se produz, diferentes verpons, enfim, e eu achei que casaria bem, né, nesse momento. Eu já tinha uma vontade, assim, grande de explorar mais, né, eu tenho alguns verbetes sobre esse assunto, sobre essa especialidade, mas nunca tive muito tempo para me debruçar. E aí, com a chamada do Congresso, eu vi que era uma oportunidade, né, para poder desenvolver um pouquinho mais as ideias que eu tenho, também a experiência de ter trabalhado mais de uma década com o professor Valdo, né, entendendo um pouco como é que ele funcionava. E eu acho que ele deixou muitas verpons e a gente precisa entender um pouco, né, tanto do ponto de vista de classificar, de comparar, né, diferentes verpons, voltar a dialogar sobre isso, o que é uma verpon de fato. Ele, em um determinado momento da vida, ele trouxe o conceito de neo-verpon, só que se mistura um pouco com o próprio conceito de verpon. Então, o que é uma neo-verpon e qual é a diferença de verpon? A gente poderia imaginar que a neo-verpon fosse aquela que assim, surgisse após uma verpon, né? Quer dizer, a neo-verpon é aquela que está decorrente de uma verpon, mas não necessariamente, né? Segundo ele, a neo-verpon é aquela novíssima, independente do campo que foi. Então, eu vejo que né, uma área que ainda não foi muito explorada e talvez a gente podendo debater com a comunidade paracientífica, né, da conscienciologia, a gente possa ter alguns parâmetros, né? Entender mais. E aí eu proponho no artigo e na palestra que a gente debata principalmente a especialidade em si, né, verponologia, mas sem deixar de olhar também as verpons conscienciológicas de modo geral, né? Então, não sei se fica clara essa diferenciação, mas quando a gente fala de verpons da conscienciologia, a gente pode pensar em todas as especialidades. Então, a proexologia tem suas verpons, serexologia, enfim, né, parapercepciologia. Então, ali você tem as verpons da ciência funcionando. E existe a especialidade, estrito sensu, verponologia, propriamente dita, que eu acho que é interessante, né, achei interessante abordar justamente por isso, para a gente entender os mecanismos, né, por trás, do que caracteriza uma verpon, porque no coloquialismo, muitas vezes, quase tudo é verpon, né, mas a gente poderia tentar destrinchar um pouquinho mais para ver se é de fato, se não é, ou o que diferencia. Então, tem algumas características que a gente pode propor, né, que são óbvias, mas que a gente, aplicando, talvez fiquem mais claras, como, por exemplo, a originalidade de uma verpon, o impacto que ela tem na realidade ou na para-realidade, por exemplo, né? Verpons que são primárias, verpons secundárias, no sentido de aquelas verpons que surgem já de uma pré-existente, por exemplo. O professor Valdo deixou muitas ideias aí para serem desenvolvidas, e esse desenvolvimento podem gerar novas ideias, que seriam essas verpons secundárias, vamos chamar assim, né? E a gente, por outro lado, também tem aí o para-dever de propor verpons primárias, né? Cada um no seu campo, na sua especialidade, e como que faz isso, né? Quer dizer, eu acho que uma das coisas que eu quero debater é o que
que geram as verpons, assim, na prática, porque talvez a gente poderia, agora vamos produzir verpons, mas eu acho que talvez não fosse o ideal, talvez o ideal a verpon surja, né, na experiência, com debate, com o próprio desenrolar, e não como sendo, né, tendo um objetivo primário. Agora vou fazer uma verpon e eu vou começar a pensar sobre isso e propor conceitos que às vezes as pessoas não vão entender, porque vai faltar justamente essa base, essa experiência. Então, né, entre um extremo e outro, quer dizer, o da experiência propriamente dita e esse da uma ideia muito disruptiva, é que eu acho que a gente pode debater, né, a minha intenção é exatamente essa. Então, eu estou propondo, por exemplo, uma subespecialidade da verponologia, que seria a verponometrologia, que é bem óbvia, né, justamente para analisar essas características, né, das verpons propriamente ditas. Então, o objetivo maior da conferência é trazer esse assunto à baila e chamando a nossa responsabilidade, tanto num sentido, né, de continuar desenvolvendo aquilo que o professor Valdo deixou, mas também de não esquecer de avançar, né, com o conhecimento. Muito bom, muito instigante, né? Então, quem o pessoal já fica aí, né, refletindo sobre o que vai ser o conteúdo da conferência e super pertinente dentro do contexto do Congresso, que é justamente suscitar, né, o ampliar a cosmovisão sobre a cientificidade da conscienciologia, o que é a ciência conscienciologia, até que ponto ela já chegou, né, passadas 3 décadas do lançamento dos 700 experimentos. Nesse sentido, né, do balanço assim da ciência conscienciologia, eu vou passar a segunda pergunta aqui, então. Como que você está vendo aí o movimento do primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia, né? Seja do ponto de vista aqui da comunidade conscienciológica, do desenvolvimento da comunidade conscienciológica, ou seja também em termos de implicações multidimensionais, né? Como que você está aí, desde que você está acompanhando, né? Já faz aí mais de um ano que estão acontecendo esses trabalhos, né? Muita coisa aí está envolvida. Então, como que você está vendo essa movimentação geral aí do evento? Olha, eu estou vendo com muito bons olhos, eu acho que foi uma iniciativa super bem-vinda, sabe? Muito bem inspirada e essa gancho, né, da gente comemorar os 30 anos aí do 700 experimentos, né, o tratado fundador, vamos chamar assim, né, da Conscienciologia, né, é um bom momento, e a gente está aí quase completando uma década após a dessoma do professor Valdo, e as coisas continuam crescendo, né, óbvio que nós temos os nossos problemas, mas se a gente for avaliar, tudo se mantém, quer dizer, nós temos a tertúlia continuando, a enciclopédia, né, funcionando, cada vez mais livros são publicados, né, pessoas novas estão chegando, né, a gente vê muito esse fluxo através ali do trabalho da Sinvex, então eu vejo que é um momento muito oportuno da gente poder dar um balanço, né, que fizemos até aqui, em termos de tudo, né, de ideias, né, de produções, de construções, né, a própria comunidade. Então, é um momento de balanço, que foi também muito positivo a questão de ser casada com um curso de campo, como o ECP3, que vai ajudar bastante nessa interação, inclusive com as Consciex. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito com esse processo. E eu não estava muito, né, não estou muito por dentro dos bastidores né, de fazer o evento administrativamente. Mas eu tive uma experiência curiosa que eu gostaria de compartilhar, que foi numa dinâmica no acoplamentário com o professor Daniel Iria Machado, e na ocasião ele estava à frente do Congresso de Experimentologia, Autoexperimentologia do CAE, que também foi o primeiro, né? Comemorando ali os 20 anos do acoplamentário. Fazendo acoplamento com ele, eu percebi alguns homens, 4, 5 homens bastante sérios e com o Holopensene bem ligado à ciência convencional e principalmente à revolução científica, né? Todo esse trabalho que foi feito, e havia como se fosse uma equipe vinculada a isso, e gente até mais graúda por trás,
e eles me manifestaram essa importância, essa gratidão, essa condição dos 2 congressos que estavam por acontecer, e o fato deles estarem de olho justamente para tentar trazer pessoas que também tiveram relação com a revolução científica, né, intrafísica, do paradigma mesmo convencional, para eles olharem o nosso modo de fazer ciência. Então, aquilo me impactou bastante, né? Eu obviamente, vi ali a relação do Daniel com essas personalidades, acho que ele foi um dos atratores desse processo, acho que você é um outro epicentro dessa condição. Então, eu comecei a ter mais esse olhar extrafísico, e é por isso que eu tenho falado bastante com as pessoas que devem participar do congresso, porque extrafisicamente já está atraindo muita atenção. Então, as pessoas que estão, de alguma maneira, vinculadas ao Holopensene da ciência, né, de você produzir verdades relativas, vamos chamar assim, eles têm esse interesse de saber como chegar mais próximo, né, da realidade, da para-realidade, e os congressos, né, principalmente esse que é o maior, que vai reunir aí toda a comunidade, para cientificamente, esse congresso vai atrair muita atenção. Então, tanto do ponto de vista intrafísico, né, eu sou um voluntário aí bastante antigo, né, como muitos somos, a gente pôde participar de vários congressos, jornadas, eu inclusive cheguei na Conscienciologia, né, no Congresso Brasileiro de Projeciologia, e uma das coisas que mais me impactaram foi exatamente os temas que havia na época, já naquela ocasião, né, em 1991, no Centro de Convenções de Brasília, que é um local enorme, palestras simultâneas acontecendo, né, palestras magnas às vezes, né, à noite reunia todo mundo ali, workshops de bioenergias também simultâneos. Então, isso é muito positivo, e dali, né, vamos dizer, aquela polarização, o fato de reunir aquelas pessoas todas, conseguiu atrair muitos intermissivistas naquela ocasião. Então, eu também tenho essa expectativa intra e extrafísica para os amparadores poderem ajudar, né, novos intermissivistas a chegarem. Então, eu estou só, assim, bem satisfeito, assim, sabe, olhando com muito bons olhos essa condição. Eu estava pensando, antes da gente conversar, porque eu até falei outro dia numa tertúlia que eu tirei férias exatamente nesse período aí de julho para poder aproveitar ao máximo. E eu estou justamente falando para as pessoas participarem, porque os benefícios que eu vejo, primeiro, é chegar mais próximo daquilo, né? Você até comentou aí, o processo de cosmovisão. Então, para a gente estudar o que é cosmovisão, a gente precisa ter experiências que nos conduzam a essa condição. E então eu tenho esse interesse de tentar participar ao máximo de palestras que eu não conseguiria ver, não consigo ver no meu dia a dia por causa da correria, né? Tempo, muito trabalho. Lá eu vou ter essa condição, então ver o que as pessoas estão produzindo. Então acho que essa cosmovisão é fora de série. Outra coisa, dentro dessas aulas, palestras, interações, a gente verificar esse interesse especial da minha aula, que são as verpons, quer dizer, o que tem de novo, quais são as abordagens novas, né, novas proposições, o que a Conscienciologia está propondo, tanto no ponto de vista novo, novíssimo, às vezes uma coisa muito nova, como daquela outra abordagem que a gente comentou do desenvolvimento, as verpons secundárias, né, que não são menos importantes, obviamente, mas que vão dando corpo para o próprio corpus da Conscienciologia. Além disso, eu outro dia estava conversando com um amigo que eu vejo que é talvez uma das melhores formas de congregação, né, de confraternização mental somática, porque vamos estar todos juntos ali, interagindo, debatendo ideias, ao mesmo tempo comemorando, né, essas décadas de trabalho que nós estamos tendo, com vários líderes aí após a dessoma do professor Valdo, né, mais ainda, quer dizer, nós estamos em plena fase agora executiva, né, da nossa PROEX. E, além disso, aquilo que eu estava comentando antes, quer dizer, eu tenho interesse particular para tentar sondar o processo extrafísico, né, a gente pelo menos faz força, não que a gente vai conseguir, mas eu acho que tem muita gente graúda por trás, né, desse congresso, em função de tudo que eu comentei, das propostas, né, de
da quantidade de pessoas, né, das ideias, então isso atrai muita atenção, né, enfim, de evoluciólogos e consciências amparadoras aí mais veteranas. Então, considerando esses 4, né, benefícios, eu estou assim, muito satisfeito, sabe, da gente ter podido chegar nessa condição. A coisa está fluindo bastante, né? Você veja, o CP3 aí está com praticamente 300 pessoas, né? Então, eu acho que isso é um reflexo do que está acontecendo, né, extrafisicamente. Então, é mais ou menos assim que eu estou enxergando esse nosso momento. E acho que isso vai ajudar a dar um gás, né? Só finalizando aí, para não me alongar muito, vai dar um gás, vai oxigenar, porque as pessoas vão se motivar, né? Vai se espelhar muito um no outro, assim, e vai ver o que a gente pode fazer mais ainda em termos de neoachados, de neopesquisas, né, de novas propostas. Acho que vai ser bem positivo. Que bom, Pedro, assim, ter essa leitura, né, digamos, um pouco mais detalhada do que representa, né, o evento, pode representar, né, está em processo, né, de acontecer. E foi justamente a nossa intenção juntar, né, no mesmo tempo e espaço aquilo que que as pessoas têm produzido que consideram ser mais avançado. Você imagina, a pessoa recebe um convite para escrever um trabalho para o primeiro congresso. Não é fácil, porque você tem que se colocar, eu passei por isso, né? Você tem que se colocar, vem cá, o que eu gostaria de apresentar nesse evento, já que é um evento singular, né? Ele é primeiro, só tem um primeiro. E se a gente generalizar isso para todo mundo que enviou trabalho, né, nós recebemos aí 100 e tantos trabalhos, vão ser mais de 80 apresentações que foram ali, né, escolhidos para participar ali, né, classificados e tal. Isso vai compondo um holopensene, assim, da intenção das pessoas. Cara, eu quero trazer o top, assim, aquilo que eu consigo, né, produzir, que eu consigo apresentar, que seja o máximo, né, que eu tenho. Então é isso que vai ser muito bacana, a facilidade de ter acesso a isso tudo. Inclusive nós vamos ter sessões paralelas devido ao tamanho, ali, à dimensão do evento, e nós vamos poder ter esse banho de loja, né, digamos assim, de tudo o que a comunidade dispõe, assim, né, para mostrar ali. E muito legal. então, assim, né, eu acho que agora mais a título de síntese mesmo, como que você poderia aí elaborar, né, um convite aí para a turma, digamos assim, né? O que você acha que seria uma ideia-chave, um ponto síntese, né, para convidar o pessoal para estar aqui presente no primeiro congresso? Eu acho que é imperdível esse congresso, todos os voluntários têm que estar de algum modo, têm que priorizar. A Conscienciologia foi feita a partir de eventos como esse, eu acho que são eventos marcantes, são eventos em que há uma reunião intra e extrafísica muito grande e de algum modo, isso toca a nossa holomemória, toca o nosso mental soma, é como se fosse um mega paravinco intrafísico, que com certeza vai ter uma repercussão muito grande nas próximas vidas, né? Quer dizer, você estava lá no congresso, né? O que você apresentou, o que você viu, com quem que você estava, fazendo o quê? Então, esse processo de marcar a holomemória visando futuras retrocognições, eu vejo que isso é imperdível, não tem, né? A gente não tem um congresso desse todo dia. Então, é como se a para-história estivesse passando e a gente tem que estar lúcido para esse processo. Quer dizer, não é um evento comum, não é mais um evento, mais um congresso, mais uma jornada, é o evento, é o congresso, principalmente nesse momento evolutivo que nós nos encontramos. Há uma pressão muito grande, né, para que as pessoas desviem de PROEX, né, em função do trabalho desassediador que nós fazemos. Então, eu vejo esse congresso como uma contra-força, uma marcha, né, a favor dos amparadores para que a gente possa ajudar os intermissivistas que vão chegar e aqueles que estão aqui já também para renovar as suas forças de dedicação, né, de Maxi PROEX, para a gente poder estar junto. Então, veja, depois de um congresso desse, é que eu estava comentando, quer dizer, a cosmovisão vai ser outra, as amizades intermissivas serão outras, porque serão em bases mentais somáticas. O problema da Verpon, de se compreender mais a importância, né, desse processo, vai ser também em outro nível, a condição do entrelaçamento, de estar ali ombro a ombro com os amparadores também, vai ser de outra forma, porque
muitas vezes a pessoa não juntou as pontas ainda, né? Num congresso como esse, ela vai ter um nível de associação de ideias que às vezes ela não teve ainda, porque ela não teve tempo de juntar certos conceitos, certas peças ou pessoas. Eu acho que principalmente a holomemória, né, intraconsciencialmente falando, vai ser mais ativada, tanto do ponto de vista desse de marcar para frente, mas também de ver para trás, né, o nosso curso intermissivo, o que nós estudamos, o que vai chamar mais a nossa atenção, o que está ficando para trás, às vezes, na nossa ProEx. Quer dizer, vamos supor, eu tenho uma responsabilidade com alguma ideia, com alguma VERPOM, com alguma especialidade, e aquilo ainda não me chamou a atenção. Eu vou lá no congresso, vejo alguém apresentando, vejo aquele grupo que está desenvolvendo aquela ideia, aquilo pode, às vezes, chamar a atenção, né, de uma pessoa e falar, nossa, eu estava deixando isso passar. Então, eu acho que muitas GESCONs vão surgir a partir do congresso, em todos os níveis, né? Quer dizer, verbetes, artigos, livros, enfim, todo tipo de VERPOM e de GESCON vai surgir em função exatamente dessa capacidade maior de associação de ideias. Então é imperdível, né? Eu quero ver todos lá. Como eu falei, separei aí alguns dias das minhas férias justamente para poder priorizar estar lá com a Equipim e a Equipex. Acho que é imperdível. Excelente. Então, Pedro, nós te agradecemos mais uma vez, tanto por estar aqui conosco hoje, mas também pelo apoio aí ao Congresso, à sua conferência. E é isso aí. Vamos em frente. E eu que agradeço aí a oportunidade, né? E vamos junto. E parabéns pelo trabalho. Acho que vocês estão de parabéns, vai ser um sucesso. Já é um sucesso, né? Pelos números que a gente está tendo, mas vai ser um sucesso com certeza daqui até lá. Muito obrigado.